Ela acreditou que amor bastava. Mas quando o dinheiro é sujo, a verdade sempre cobra o preço. Uma história real sobre amor traído, decisões difíceis, o momento em que ela descobre a verdade por trás do dinheiro sujo. A partir dali, nada mais fazia sentido. Ir embora deixou de ser uma opção para se tornar uma necessidade. O comércio que parecia certo. Ele entrou na vida dela como alguém que parecia ter respostas para tudo. Seguro de si, prático, com uma forma de falar que transmitia estabilidade. Em um momento em que ela buscava chão firme, aquela presença soou como abrigo. Não era um romance de cinema, mas tinha a promessa silenciosa de que, ao lado dele, as coisas seriam mais simples. E, às vezes, é justamente essa promessa de simplicidade que nos convence a baixar a guarda. No início, a relação se construiu em cima de pequenas certezas, planos de curto prazo, conversas sobre o futuro, decisões tomadas em conjunto. Ela sentia que finalmente estava em um lugar onde não precisava se explicar tanto. Havia conforto na rotina que criavam, uma sensação de normalidade que parecia suficiente. O amor, naquele estágio, não era feito de grandes declarações, mas de presença constante. Com o tempo, surgiram sinais sutis de que nem tudo era tão transparente quanto parecia. Comentários vagos sobre trabalho, histórias que nunca eram contadas por completo, respostas que sempre desviavam quando o assunto entrava em detalhes. Nada grande o suficiente para causar alarme, apenas o suficiente para ser notado e ignorado. A mente humana tem uma habilidade estranha de justificar o que prefere não enxergar. Ela escolheu confiar, não por ingenuidade, mas porque confiar era mais confortável do que duvidar. Questionar exigiria confrontar a própria segurança emocional que tinha construído ali. Então, quando algo soava fora de lugar, ela explicava para si mesma que era só uma fase, um assunto que não dizia respeito a ela, um detalhe relevante no meio de tantas coisas boas. Enquanto isso, ele mantinha uma postura de quem sempre estava um passo à frente. Sabia conduzir conversas, escolher o que mostrar e o que esconder. Não era um vilão evidente, mas alguém que parecia administrar a própria imagem com cuidado. Para quem observa de fora, parecia apenas alguém reservado. Para quem estava dentro da relação, era alguém em quem se aprendia a não perguntar demais. Essa primeira fase não foi marcada por conflitos, mas por concessões silenciosas. Ela cedia sem perceber, aceitava sem questionar, se adaptava a pequenas ausências de explicação. O amor parecia estar ali, mas já começava a dividir espaço com algo que ainda não tinha nome. E quando uma história começa assim, o que vem depois raramente chega de forma suave. Sinais que não queriam ser vistos. Com o passar do tempo, o que antes parecia apenas reserva começou a ganhar contornos mais definidos. Não era uma mudança brusca, mas uma sequência de pequenos episódios que, juntos, desenhavam um padrão difícil de ignorar. Entradas e saídas sem explicação. Compromissos que surgiam do nada, conversas interrompidas quando ela se aproximava. Nada explícito, mas o suficiente para provocar um incômodo que não ia embora. Houve também mudanças no estilo de vida. Pequenos luxos começaram a aparecer sem que houvesse uma explicação clara de onde vinham. Presentes que surgiam sem ocasião, gastos que não combinavam com o que ele dizia ganhar, uma tranquilidade financeira que parecia maior do que as circunstâncias permitiam. Ela percebia, mas evitava conectar os pontos. Era mais fácil aceitar o conforto do que lidar com a inquietação que vinha junto com a dúvida. Quando ela perguntava, as respostas vinham prontas. Eram frases que soavam plausíveis, mas nunca completas. Sempre havia um depois eu explico, um é complicado, um confia em mim. E confiar, naquele momento, parecia a opção menos desgastante emocionalmente. Questionar exigiria abrir um espaço para uma verdade que ela talvez não estivesse pronta para ouvir. O clima entre os dois começou a mudar. Não havia brigas, mas havia distâncias. Conversas que antes fluíam passaram a ter silêncios estranhos. Ela começou a sentir que havia partes da vida dele às quais não tinha acesso. Não porque ele dissesse isso em voz alta, mas porque as portas simplesmente não se abriam. E quando uma porta não se abre, a gente pode fingir que não tentou entrar. Em alguns momentos, ela quase se convencia de que estava exagerando. Afinal, não havia provas, apenas sensações. E sensações são fáceis de descartar quando não queremos mexer no que ainda parece funcionar. Mas o desconforto persistia.
Era como uma sombra discreta sobre algo que, por fora, ainda parecia sólido. Esses sinais não chegaram como uma revelação, mas como um acúmulo de pequenas incoerências. O tipo de detalhe que, isolado, não significa nada, mas que, somado ao longo do tempo, começa a contar uma história própria. E, mesmo sem perceber, ela já estava no meio de um processo de despertar. Não sabia ainda o que iria encontrar, mas algo dentro dela começava a pedir mais clareza. Quando a verdade aparece, a descoberta não veio como um escândalo público, nem como uma confissão dramática. Veio em fragmentos. Uma informação aqui, outra ali, até que as peças começaram a se encaixar de um jeito que ela não conseguia mais ignorar. O que antes eram apenas sensações ganhou contorno de realidade. Não era sobre um detalhe mal explicado, era sobre a origem de tudo aquilo que parecia confortável demais para ser verdadeiro. No início, ela tentou encontrar explicações que não levassem ao pior cenário. Pensou em erros, exageros, mal-entendidos. A mente busca caminhos mais suaves quando a verdade ameaça desmoronar e foi construído com tanto esforço emocional. Mas quanto mais ela se aproximava dos fatos, mais difícil ficava sustentar versões alternativas. A clareza vinha aos poucos, e com ela, um peso silencioso no peito. Quando confrontou a realidade, percebeu que não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de escolhas, de decisões tomadas à margem do que ela considerava aceitável. O que estava em jogo não era apenas a segurança financeira do casal, mas os valores que sustentavam aquela relação. Descobrir a origem do dinheiro foi como descobrir que o chão em que ela pisava não era firme como imaginava. Ele não reagiu com a franqueza que ela esperava. Houve tentativas de minimizar, de relativizar, de apresentar a situação como algo temporário, justificável, quase inevitável. Em suas palavras, não havia maldade, apenas pragmatismo. Mas para ela, aquele pragmatismo soava como a confirmação de que estavam em lados diferentes da mesma história. A partir daquele momento, o que antes era dúvida virou decisão em formação. Não houve explosão, não houve cena. Houve um silêncio mais denso, carregado de compreensão dolorosa. Ela percebeu que permanecer ali exigiria fechar os olhos para algo que já não conseguia desver. E quando a gente enxerga, não dá para fingir que não viu. Essa parte da história não termina com uma resposta imediata, mas com uma mudança interna. A verdade apareceu. E, com ela, a consciência de que amor algum se sustenta quando os fundamentos são construídos sobre algo que fere os próprios valores. O próximo passo não seria impulsivo, mas seria definitivo. A decisão de ir embora. Depois que a verdade se tornou clara, ela não agiu no impulso. Não houve confronto imediato, nem cenas que chamassem atenção. Houve, antes de tudo, um período de silêncio interno em que ela organizou o que sentia e o que não estava mais disposta a aceitar. Ir embora não era apenas deixar uma pessoa, era abandonar uma narrativa que já não fazia sentido para ela. Os dias seguintes foram marcados por uma espécie de normalidade artificial. Por fora, a rotina continuava. Por dentro, ela já estava se despedindo. Cada conversa comum carregava um peso diferente, como se ela estivesse ali apenas com o corpo, enquanto a decisão já tinha sido tomada em outro lugar. Às vezes, as maiores rupturas acontecem bem antes do momento em que são visíveis para o outro. Ela começou a preparar o próprio caminho em silêncio, não por estratégia, mas por necessidade emocional. Precisava ter clareza, firmeza e, principalmente, segurança para não voltar atrás no primeiro sinal de dúvida. Quando se percebe que algo fere profundamente os próprios valores, não há negociação possível que não custe a própria integridade. Quando finalmente comunicou que iria embora, não houve acusação longa, nem tentativa de convencimento. As palavras foram poucas, mas carregadas de sentido. Ela não precisava provar nada. A decisão não era sobre puni-lo, mas sobre se preservar. E preservar-se, naquele contexto, significava sair de um lugar que já não era compatível com quem ela queria ser. Ele reagiu com surpresa contida. Talvez não esperasse que aquela sequência de silêncios culminasse em uma decisão tão clara. Tentou argumentar, relativizar, apresentar saídas que não exigissem uma ruptura total. Mas a partir do momento em que ela decidiu ir embora, a conversa já não era mais sobre possibilidades, e sim sobre limites. A ruptura foi silenciosa, mas definitiva. As consequências e o depois.
Sair não significou alívio imediato. Houve um período de estranhamento, como se o corpo ainda estivesse se adaptando a uma nova realidade. A ausência do que era conhecido traz uma mistura de leveza e insegurança. Mesmo quando a decisão é certa, o depois exige atravessar um vazio que não se preenche de um dia para o outro. Ela percebeu que escolher a própria integridade não elimina o luto pelo que foi deixado para trás. Os dias seguintes foram de reorganização silenciosa. Pequenas escolhas ganharam outro peso. Para onde ir, com quem contar, como reconstruir a própria rotina. Não havia mais a sensação de caminhar sobre um chão que poderia ceder a qualquer momento. Ainda assim, a confiança em si mesma precisava ser reconstruída aos poucos. Reconhecer que esteve em um lugar que não a representava mais também exigia gentileza consigo. Para ele, a partida não foi apenas uma perda afetiva, mas um choque de realidade. A ausência dela expôs um vazio que antes era preenchido pela presença constante de alguém que sustentava, mesmo sem perceber, a normalidade da vida cotidiana. Ele passou a lidar com as consequências das próprias escolhas de forma mais direta, sem o amortecimento emocional que ela representava. Não houve queda dramática, mas houve a percepção tardia de que algumas decisões não ficam sem impacto. O tempo foi mostrando, em pequenas cenas do cotidiano, que a vida segue quando a gente escolhe seguir. Para ela, a reconstrução não veio como uma virada espetacular, mas como um acúmulo de dias em que a própria voz passou a ter mais espaço. Não se tratava de vencer alguém, mas de não se perder mais. A dignidade voltou a ser um ponto de partida, não uma negociação. Essa parte da história não termina com um final perfeito, mas com um começo mais honesto. Ela não saiu ilesa emocionalmente, mas saiu alinhada com o que acreditava ser certo para si. Às vezes, o maior sinal de amadurecimento não é quando tudo dá certo, mas quando a gente aceita perder o que parecia confortável para não perder a si mesmo. Essa história não é sobre dinheiro, nem apenas sobre uma relação que terminou. É sobre o momento em que a verdade aparece e nos obriga a escolher entre permanecer no que é confortável ou seguir em direção ao que é íntegro. Às vezes, a queda não acontece de uma vez. Ela vem em camadas, em concessões silenciosas, em pequenas normalizações que, quando percebemos, já mudaram demais o que somos. Escolher ir embora, nesse contexto, não é fuga, é alinhamento com os próprios valores. Nem toda decisão corajosa vem acompanhada de aplausos. Muitas viradas acontecem no silêncio, longe de testemunhas, longe de explicações longas. O que muda não é apenas o rumo da história, mas a forma como a pessoa passa a se tratar a partir dali. Quando alguém escolhe não compactuar com o que fere seus princípios, mesmo que isso custe uma relação, há um tipo de liberdade que começa a se formar por dentro. Não é leve no começo, mas é honesta. Se essa história fez você refletir sobre limites, escolhas ou silêncios que já viveu, deixe um comentário com o que mais te tocou. Sua experiência pode ser o ponto de apoio que outra pessoa precisa para repensar a própria situação. E se você quer acompanhar mais histórias reais de viradas silenciosas, reconstrução e consciência emocional, se inscreva no canal. Cada novo vídeo é um convite para olhar com mais cuidado para as escolhas que fazemos e para quem escolhemos ser quando a verdade aparece.